Olá, bonita! Hoje eu vou contar para você a história por trás do meu livro, Como Ajudar a Sua Criança Ansiosa. Por que eu tive a ideia de escrever sobre isso? O que tem nesse livro? Tudo isso eu vou contar para você. Olá, meu nome é Érica, eu sou psicóloga e eu sou mãe do Felipe e da Emily. Quando o Felipe, nosso filho mais novo, nasceu, ele tinha uma alergia na pele. E a gente, logo nos primeiros meses de vida, a gente identificou e começou uma saga até os médicos. Então, a gente mudou sabão, mudou sabonete, creme, leite, trigo, glúten, tudo eram diagnósticos de tentativa de tratamento que não davam certo. Então a gente tentou em muitos médicos. Quando ele tinha próximo dos 3 anos e meio, a gente continuava procurando uma médica, um resultado, e a gente encontrou uma médica que deu um diagnóstico de dermatite atópica de fundo emocional, onde os sintomas eram característicos de ansiedade. Então, na época, eu já era psicóloga ali e eu conhecia vários protocolos de manejo de ansiedade, vários programas, cursos que eu tinha aprendido tanto na faculdade como em outros cursos de especialização que eu já havia feito. Então eu pensei, bom, eu vou fazer um super plano de tratamento com esses protocolos que eu conheço, que são científicos, que eu sei fazer e vou conseguir ajudar ele. Mas não deu certo. Por quê? Porque ele era muito pequeno, ele era criança. E esses protocolos, eles são muitas vezes complexos, chatos, muito monótono por uma criança se interessar a fazer. Então, eu comecei a buscar em Deus uma resposta assim, do que eu poderia fazer. Será que eu realmente teria que entrar com uma medicação para fazer esse tratamento? E eu não sou contra a medicação. Eu acho que a medicação é um recurso muito válido, muito importante para nós. Porém, ele é o nosso último recurso quando se fala de saúde mental, saúde emocional. Eu acredito que a medicação ela é a nossa última opção, principalmente com criança muito pequena. E eu sabia que a ansiedade ela precisa ser conhecida, ser manejada e não somente mascarado os sintomas. Então eu fui pedindo para Deus e Ele foi me dando criatividade para que eu pegasse todo esse conhecimento desses protocolos que eu conhecia, e transformasse de uma forma lúdica, que eu pudesse incluir dentro da rotina da família, que eu pudesse apresentar os exercícios em forma de brincadeiras, que ele se interessasse para fazer. Então, eu fui desenvolvendo essas brincadeiras, essas rotinas. A gente mudou rotina do sono na nossa casa, a gente mudou alguma rotina de alimentação. Foram coisas simples, não tinha muito recurso, não era uma coisa que precisava de algo caro, de um investimento, não, era coisa do dia a dia, que a gente foi mudando, alterando, eu fui testando. Umas coisas iam dando certo, a gente mantinha, algumas coisas não davam certo, eu parava de fazer. E ao longo dos anos eu fui desenvolvendo esse protocolo que eu fiz em formato lúdico de brincadeiras. Eu faço a minha casa que eu fiz de almofadas. E essa é a minha lojinha. O que você vende na lojinha? É um monte de coisas que muitas eu não consigo falar. Mas só vou falar algumas. Que E o tempo passou, ele melhorou, deu tudo certo. Porém, na pandemia, eu vi muitas mães, muitos pais passando por aquele momento que eu passei, em ter uma criança com sintomas de ansiedade em casa e não saber exatamente o que fazer.
ficar perdida, como eu me sentia naquela época, sem saber como ajudar. O que eu sabia não estava dando certo e naquele momento eu buscava respostas em como ajudar, né, a minha criança. E foi aí que eu lembrei, né, que eu tinha realmente tudo isso já escrito boa parte, porque depois que eu implementei as mudanças e fazia os exercícios em casa com a minha família, eu usei muitos deles no consultório. Eu ensinei os pais a fazerem, eu ensinava as crianças a brincarem, aprender os exercícios de forma de brincadeira e eu tive excelentes resultados. Então eu sabia que funcionava não só para mim, mas funcionava para as outras famílias, porque são exercícios, são dados científicos que foram testados e aprovados pela ciência. Não é apenas a minha experiência pessoal, mas apenas a forma com que eu apliquei isso de uma forma criativa, lúdica, que era o diferente. Então, eu pensei, esse material ajudaria muito esses pais, essas pessoas que estão buscando essas respostas que eu buscava na época. Foi aí que eu comecei a escrever, né, em formato de um livro mesmo, para que qualquer pessoa que tivesse acesso àquela informação pudesse replicar esse processo, pudesse replicar esse material na sua casa, sem estar sendo acompanhado por um especialista, por um profissional da saúde, por um psicólogo, apenas lendo e entendendo de forma simples, podendo aplicar na sua casa e ajudar a sua criança. Então, essa primeira parte do livro eu dediquei a eles, os cuidadores, que é quando eu explico realmente o que é a ansiedade, que tipo de emoção é, para que ela serve, quando que essa ansiedade deixa de ser saudável, quais os sintomas que os pais têm que observar, quais são os sinais de alerta que precisa estar atento, né, que daí já não está mais dentro da normalidade, observar os prejuízos que a criança está tendo devido a esses sintomas exacerbados. Então, tem ali prejuízo nos relacionamentos, tem prejuízos na aprendizagem, tem prejuízos na memória, tem prejuízos consigo mesmo, que ali atrapalha a autoestima, atrapalha a autoconfiança. Ansiedade não é apenas uma criança que não consegue esperar, que quer tudo para agora, que é agitada. Esses são os sintomas mais comuns, mas tem muitos outros sintomas que não são tão conhecidos. Então, nessa parte do livro, eu falo sobre isso. A segunda parte, né, eu chamo de pais em ação, que é quando os pais junto com os filhos, né, o cuidador junto com as crianças, começam a fazer as mudanças, aquelas pequenas mudanças que eu falei para vocês, né, que eu fiz na minha casa, que eu testei algumas coisas. Então, essa segunda parte a gente faz mudança na rotina, mudança na agenda da família, mudança na agenda da criança, inclui algumas coisas, tira outras, e isso é uma atitude que eles fazem em conjunto, não é uma coisa que é impositiva, eu vou fazer isso, você não vai fazer mais aquilo, não. A família junto senta e começa a aplicar essas mudanças. A terceira parte, ela é dedicada às crianças, que eu chamo de crianças em ação. Como eu falei para vocês, parte do tratamento de ansiedade é sobre se conhecer, conhecer como que a ansiedade se manifesta no seu corpo, porque para cada criança é diferente. Então não é uma coisa assim, é assim para todo mundo, pronto, acabou. Igual gripe, não. Ansiedade, cada um tem uma forma do corpo reagir, da mente reagir. Então, nessa parte de crianças em ação, é a parte que eu conto como as crianças começam a reconhecer os sintomas nos seus corpinhos, na sua mente, e vou fazendo ali com exercícios, com brincadeiras, para que elas conheçam os sintomas e tenham exercícios já, né, um treino cognitivo, um treino comportamental,
num formato de brincadeira. Então ele é todo ilustrado para a criança brincar. Tem algumas brincadeiras old school que alguns pais vão lembrar, né, de coisas que a gente brincava lá na nossa infância. Eu adaptei como recurso terapêutico. Então tem bastante coisa diferente, legal e simples. Depois que os pais aprenderam, os pais e as crianças fizeram as atividades, as crianças aprenderam os sintomas e os exercícios iniciais, ainda tinha aquelas brincadeiras, né? Porque as crianças, se vocês fazem todo dia o mesmo exercício, chega uma hora que ela fala, não quero mais, estou enjoada, não quero mais brincar disso não, já brinquei ontem, não tem outra coisa? Vamos brincar de outra coisa, não é assim que eles fazem? Então, e eu tive que inventar muita brincadeira, eu tive que inventar muita coisa para fazer às vezes o mesmo exercício de formas diferentes. Então, eu peguei essas brincadeiras que eu fazia e eu transformei num jogo, que é as cartinhas, olha. Que nesse flashcards, né, nesse jogo de cartas, tem 50 brincadeiras. Todas elas é direcionado direto para a criança, para o que ela vai fazer. E embaixo tem ali objetivo, que é para o pai, para a mãe saber o que a gente está buscando com esse exercício, com essa brincadeira. Porque às vezes a criança não quer fazer daquele jeito, ou não consegue, tem alguma, né, limitação. A mãe pode adaptar para alcançar o mesmo objetivo, né? Então, são exercícios ali de controle respiratório, de mindfulness, de consciência corporal, de controle de pensamento de catástrofe, de controle de pensamento acelerado. São vários exercícios em que a gente vai treinando o cérebro para ele aprender a lidar com aquela emoção, para ele saber o que fazer quando aquela emoção vir muito forte, o cérebro já ter um caminho de como que ele vai resolver aquilo. E a gente ensina isso em forma de brincadeira, né, nessas cartas. Então, foi assim que nasceu, né, esse material, foi assim que nasceu essa história da minha experiência mesmo como mãe, que eu testei muitas coisas eu vi que não dava resultado, eu fui adaptando, né? Então eu posso comprovar como mãe que eu apliquei o método e deu certo. E posso também dizer como psicóloga, que eu não só testei, eu apliquei ele nas crianças que eu atendia em consultório e também orientei os pais dessas crianças a fazerem essas mudanças, a fazerem essas adaptações em suas casas. E eu tive excelentes resultados no tratamento, né, dessas crianças que eu atendi em consultório. Então, a ideia é que você possa aplicar isso sozinha, que seja uma ferramenta, uma bússola para esses pais que estão buscando ensinar as emoções para as suas crianças. Então, eu espero que, né, toda a família, que todo profissional de educação, todo profissional que trabalhe com criança, que seja uma bússola, que seja realmente um guia prático para que você consiga ajudar a sua criança e você também ter algumas respostas ali, entender alguns comportamentos dessa criança. É isso, gente. Eu escrevi com muito carinho, tenho certeza que vai ser uma bênção na sua casa, né? E desejo que todo mundo possa conhecer e aplicar de uma forma tranquila, lúdica, né? Alegre na sua casa, tirando esse peso. Esse foi o meu desejo. E é isso. A gente se fala no nosso próximo vídeo. Até!